de oração. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero com você no livro do Êxodo, da saída, do povo de Jacó, do povo de Israel, do Egito, e no capítulo 3, e o versículo 13 diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse: Mas assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração a geração. Olha só, queridos, a gente sempre enfatiza, quando Deus se apresenta a Moisés, e havia, claro, essa preocupação também de Moisés, com que autoridade, qual o que autenticava, aquela ida dele a Faraó e dizer a ele assim: olha, este povo que está em Gósen, Deus me apareceu para tirar esse povo aí para o adorar no deserto. Mas como é que você chega num país, numa nação, você não representa nenhuma nação, você faz parte de um povo que está escravizado ali, que cresceu ali no Egito, mas trazendo para os dias de hoje, diplomaticamente, qual autoridade que você tem de chegar para um governante e dizer assim: tem milhões de pessoas ali que são os hebreus, são os descendentes de Jacó, e um Deus me apareceu e mandou tirar esse pessoal daí. Qual a responsabilidade também desta pessoa que faz esse pedido para carregar, para tirar milhões de pessoas de dentro de uma nação? Para onde? Para que lugar? E nesse trajeto viver como? Mas antes de chegar a Faraó, a gente tem uma questão que é com o próprio povo. Veja que Moisés tem uma preocupação aqui, porque ele disse a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles, olha, aqui ele está falando com o Faraó, não, ele está falando com o povo de Israel, ele está falando aqui com a preocupação dele, é quando eu for falar com os cabeças, das famílias, os anciãos, qual é o nome? Que lhes direi? O que é que eu digo a este povo? E qual o nome do Deus que me apareceu para que eu tivesse essa autoridade, para que eu me revestisse dessa autoridade, para chegar para ele e dizer assim: confia em mim, porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que subiu para cá, me autorizou a tirar vocês aqui do Egito.
Aí Moisés tem essa preocupação: o que é que eu vou dizer? O que é que eu digo aos filhos de Israel? O que é que eu falo para os representantes, para os anciãos? Aí Deus diz assim a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração, ou seja, o eu sou, aquele que é, me enviou. Claro que não é de hoje, mas principalmente nos nossos dias, a gente sempre vê aqui e ali pessoas preocupadas com a questão do nome de Deus, a pronúncia foi perdida, né? O famoso tetragrama, né? Que são as 4 letras hebraicas do nome de Deus, mas nem Deus está preocupado com isso. Ele quer apenas que a gente creia. Se a gente chama ele de Deus, se a gente chama ele de Senhor, se a gente chama ele de Jeová, se a gente chama ele de Paizinho querido, Abba, o que ele quer é um coração contrito, quebrantado, sincero, entregue, pacificado, que crê nele totalmente. Então essa questão é mais uma questão, sabe, cabalística, de dizer o nome correto. Alguém já me disse: olha, vocês pronunciam o nome de Jesus errado. Eu disse: mas não tem problema não, que toda vez que a gente chama por Jesus, ele atende. Quando a gente vai lá e expulsa o demônio no nome de Jesus, o demônio vai embora. Então, querido, fica com a tua doutrina, com a tua teoria. Eu vou continuar falando, orando e clamando no nome de Jesus. É o nome que eu creio. Se eu pronunciar errado, ele me entende. Vou me preocupar com isso. Mas Moisés tem essa preocupação em dizer assim: quem eu sou para os filhos de Israel, né? Eu sou um ancião que vivo aqui no deserto de Midian há 40 anos. Eu sou um homem de 80 anos. Que ele mesmo escrevendo um salmo, ele diz que passando dos 70, já enfado e canseiro, ele já passou 10 anos dos 70, é 80, meu amigo. O que é que este velho homem vai chegar e vai dizer assim: vocês vão ter que sair daqui agora do Egito? Aí por isso a preocupação dele, qual é o nome? Mas Deus diz assim: apenas diga que aquele que é, o eu sou, te enviou. E ele vai e chega e se apresenta, e ele diz: e ouvirão a tua voz, irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Aqui é mais uma tarefa difícil. Para convencer o escravo a sair da escravidão, amém, não foi tão fácil, mas é exponencialmente mais compreensível. Alguém que chega, se dispõe e diz: olha, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó me apareceu para tirar essa aflição de vocês, para vocês sair daqui do jugo egípcio, vamos embora. O povo diz: amém, Deus ouviu a nossa oração, ô glória. Mas agora vai falar com o faraó, com o presidente, com o mandatário lá, que era considerado uma divindade. Aí Deus diz assim: você vai ter que ir até ele. E diz a ele: deixa, pois, nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Só que Deus já previne. Ele diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Deus já alertou, porque Deus não engana ninguém. É por isso que o evangelho de Jesus, ele é tão puro, ele é tão translúcido, porque ele não engana ninguém. O evangelho que se prega por aí, que é o evangelho das facilidades, é o evangelho da troca, da barganha, o evangelho que você pode fazer qualquer coisa, desde que você seja uma boa pessoa, de lugares e ambientes que se dizem cristãos,
mas que não carrega esta sinceridade do Evangelho e esta simplicidade do Evangelho, esta verdade do Evangelho, que não diz: venha para cá porque você vai enriquecer, venha para cá porque você vai ser curado. Não. Jesus nos ensinou o que é o Evangelho, que é renúncia, de que é vencer a nossa carne dia após dia, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Então, como disse Paulo aos Gálatas, o que passar disso, meu amigo, é diabo. Se um anjo do céu descer do céu, brilhando, bonito, com a carteirinha dele de membro lá, da membresia celestial, dizendo: ó, eu sou fulano de tal e Deus me disse que a partir de hoje é um outro evangelho. Paulo diz: repreenda, que seja maldito, porque não há um outro evangelho além do que eu vos tenho anunciado, que foi dado por Jesus, que me foi revelado e eu tenho pregado a vocês, insensatos Gálatas. Então a palavra de Deus, ela é direta, ela é limpa, ela é translúcida, ela é verdadeira, ela não vai tentar te conquistar através de emocionalismo, de arrepios ou de trocas, não. Aí quando Deus disse a Moisés que ele ia tirar o povo do Egito, ele também está dizendo: não vai ser fácil, não vai ser flores. Agora, o que é certo e o que não vai ser mudado é: o meu propósito será atingido, o que eu falei assim se efetuará, como ele disse aos profetas. O povo vai sair do Egito. E ele diz ainda mais: eu vou aproveitar da dureza do coração de Faraó e endurecerei ainda mais o seu coração, que é para que todas as divindades do Egito apanhem feio. Aí Moisés chega para Faraó, e Faraó obviamente não permite, e começa esses encontros, essas reuniões, é ali onde as varas, né, se tornam em serpente, mas os bruxos de Faraó também fazem uma bruxaria, uma feitiçaria, transforma também suas varas em serpentes, mas a de Moisés e Faraó engole as dos bruxos, numa lição de que o Deus que enviou Moisés e o seu irmão Arão era maior do que todo tipo de feitiçaria, de bruxaria, de trabalhos ocultos. Deus é maior do que tudo isso. Começa um processo árduo, processo dia após dia, de Deus enviando Moisés a Faraó, e Faraó dizendo: não libera, o povo não vai sair, eu tenho uma mão de obra aí, Moisés, você tá louco. E Deus dizendo: eu tenho meus propósitos, eu tenho meu caminho na tormenta. Olha, eu quero dizer que as dificuldades, Deus te prometeu algo e vai acontecer muitas coisas que parecem querer impedir do propósito de Deus na sua vida, mas creia que até esses que a gente supõe e que sejam de fato impedimentos para o propósito de Deus acontecer, também são lições, aprendizado e crescimento. Da promessa à conquista, da promessa, desde que Deus aparece para Moisés através daquela visão da sarça que ardia no meio do deserto e não se consumia, até a morte dos primogênitos egípcios, onde eles disseram: deixa esse povo embora. Foi um processo muito grande. Mas aí fica a lição. Que lição é essa? A lição de que Deus, ele castigou e mostrou quem é o verdadeiro Deus aos egípcios e ao próprio povo de Israel, que ainda não tinha noção de quem era esse Deus, nem Moisés. Porque a pergunta do próprio Moisés mostra
apesar de crer, um desconhecimento ou uma falta de intimidade com Deus. Porque ele pergunta: qual é o seu nome? Em nome de quem eu vou me apresentar a Faraó? Em nome de quem eu vou me apresentar ao povo de Israel? Ou seja, Deus vai se revelando também através deste processo a Moisés e ao povo. O povo tinha se aculturado, o povo tinha absorvido muito da cultura egípcia, tanto é que Deus levou o povo para o deserto para os tratar. De forma que aquele povo que se criou no Egito, com toda a carga egípcia cultural, teve que ser sepultada no deserto. Porque isso é muito poderoso. E o povo que entra, a nova geração que entra na terra prometida, já deu tanta dor de cabeça. Imagina aqueles que saíram diretamente do Egito para chegar na terra prometida com todas essas cargas, né? Porque eles já saem do Egito, pouco tempo depois eles já estão reclamando, dizendo: era melhor a gente ter ficado no Egito, lá tinha cebola, tinha pepinos, tinha os peixes do Nilo, mas você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto, Moisés. Veja que Moisés enfrentou coisas difíceis demais. Aí, qualquer pesquisa aqui na internet, você vai ver que cada praga era um golpe fulminante contra as divindades egípcias. Por exemplo, o rio Nilo era adorado, porque era a fertilidade do Egito. Era aquele que fazia com que o Egito florescesse. Então a transformação do Nilo em sangue foi um golpe fulminante contra o deus Nilo, ou Hapi. A infestação de rãs, eles também adoravam ao deus Tot, que era associado à inteligência e ao conhecimento, a figura da rã. Olha só, a praga dos piolhos e das moscas, também associada ao mesmo deus Ptah, uma praga que humilhava esse Deus, que era associado também à criação e à arte. A praga dos gafanhotos, uma derrota dos deuses que garantiam a abundância da colheita, como Sete, o deus da seca e da destruição. A praga da escuridão contra o deus Ra, que era o deus Sol. Aí Deus vai e escurece e deixa a luz apenas na terra dos filhos de Israel. Aí vem a mortandade dos primogênitos, incluindo os de Faraó, que foi a maior humilhação a todas as divindades egípcias que não puderam proteger os seus primogênitos. Nem o filho de Faraó foi protegido, porque o Deus, o Eu Sou, que enviou a Moisés, estava provando não só a Moisés, não só aos filhos de Israel, não só a Faraó, mas a todo o Egito, que é o Deus que manda no gafanhoto, é o Deus que manda na rã, é o Deus que manda no Nilo, é o Deus que manda no sol, é o Deus que manda na lua, é o Deus, como disse Daniel, que ele muda os tempos e as estações, tudo está na mão e no controle dele. Se restava ainda alguma dúvida no coração de Moisés ou no coração do povo hebreu, Deus disse: não tenha mais. E ainda se ficou alguma dúvida, Deus permitiu que Faraó se arrependesse, armasse o seu exército. Lá vem todo o exército de Faraó equipado para trazer o povo de volta. E Deus diz: mais uma vez eu vou manifestar a minha glória, o meu poder. E o povo vem a Moisés e diz: Moisés, o que é que a gente faz? Chegou um informante aí dizendo que Faraó vem com raiva, vem aí para nos levar de volta, o que faremos? Aí Moisés vai para Deus e Deus diz assim: por que clamas a mim? Como quem diz: será que ainda resta dúvida?
Será que depois de tudo que eu fiz, será que depois de golpear todas as divindades egípcias, será que depois de mostrar o meu poder, será que depois de mesmo os bruxos, os feiticeiros de Faraó disserem até aqui a gente pode ir, mas além daqui é o dedo desse Deus aí que a gente não conhece, não dá para fazer mais nada? Será que ainda assim resta alguma dúvida de que o eu sou te enviou, do que o eu sou está com você, do que aquele que é, o que pode, o que faz, o que conhece está neste negócio? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que caminhe, que continue sua marcha, que continue ao destino que eu determinei. Diga aos filhos de Israel que marchem. E diz que aquela noite, o anjo que ia diante do povo foi para sua retaguarda, ou seja, de onde vem o perigo, dizendo assim: aqui nesse povo, Faraó, você não vai mexer não. Os carros de Faraó começou a quebrar, coisas sobrenaturais começaram a acontecer, porque Deus, queridos, ele vai cuidando dos detalhes, ele vai indo onde a gente não pode ir, ele vai interrompendo ou acelerando algum processo para nos dar vitória. Uma hora ele faz com que um rei esqueça do seu sonho, mas no outro momento ele faz com que ele lembre, mas não saiba a interpretação. Outra vez ele faz com que o rei perca o sono e vá ler as crônicas. Tudo isso é um Deus que orquestra todas as coisas em favor daqueles que o amam, daqueles que atendem o seu propósito, o seu chamado, que não duvidam. Enquanto o povo estava ali receoso, com medo, Moisés dizendo: Deus, e agora? Deus estava quebrando os carros de Faraó lá atrás. Deus está agindo, você não está vendo, mas Deus está agindo. Deus está movendo coisas que eu nem imagino. Mas aquele que nos chamou, aquele que prometeu, é fiel para cumprir suas promessas. O que ele nos diz é apenas isso: caminha debaixo da minha graça, caminha na certeza de que eu estou com você, na certeza que eu te tirei do Egito com meu braço forte, que eu lavei você, que eu limpei você, que eu perdoei os seus pecados, que eu fiz você uma nova criatura. Portanto, diante do Mar Vermelho não é nada, apenas caminha. Faraó está atrás, o Mar Vermelho na frente, montanhas de todos os lados. E Deus diz aos filhos de Israel que marche. Aí um vento oriental começa a soprar. Moisés estende lá sua mão sobre o mar. Ele começa a se abrir, fazer parede de um lado e de outro, e o povo começa a passar a pés enxutos. Chegaram no outro lado, todos eles, milhões de pessoas. E Deus atrasando a viagem de Faraó. E quando passa a última pessoa, Faraó já encabeça lá com seus soldados a entrada pelo Mar Vermelho. Eles estão tão cegos que eles não ficam impressionados com o que estava ocorrendo ali. O que é que seria aquilo? Depois de ter apanhado tanto no Egito, seus deuses terem apanhado tanto, mas eles estão tão obcecados por trazer o povo de volta, que eles adentram o mar. Só que a bênção não é para você, Faraó, a bênção é para o povo de Deus. E quando os soldados adentram o Mar Vermelho, Deus diz: acabou o prazo. Aí as águas, e o salmista vai dizer: Faraó e seus cavaleiros morreram nas águas do Mar Vermelho. Portanto, meu irmão, minha irmã, não duvida daquele que te chamou, daquele que te alistou e disse: vá,
aquele que apareceu a você naquela situação tão difícil e disse: eu te chamei, eu te escolhi. Ainda antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu já sabia o teu nome. Então, confia. Mesmo diante do Mar Vermelho, mesmo diante da perseguição de Faraó, apenas caminha. Continua o teu curso. Porque quando você colocar a planta dos teus pés no Mar Vermelho, a planta dos teus pés no Rio Jordão, as águas vão se abrir. Porque eu estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele que apareceu para Moisés e disse: o eu sou está contigo, o eu sou te enviou. Santo e poderoso, eu sou o Deus que é, o Deus que pode, o Deus que faz. Em tuas mãos estamos. Somos dependentes de ti, Senhor. E mesmo quando diante das adversidades, e mesmo diante até das incertezas desta vida, nós podemos contar com a tua presença que diz: marche, caminhe, porque as águas do Mar Vermelho irão se abrir. E nós cremos nesta promessa. Nós cremos que fiel é aquele que nos chamou e que prometeu para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Sê conosco, sê com este lar, com esta família, com esta casa. Continua abençoando os teus filhos, esta obra, ao teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e todo o santo ministério. Em nome de Jesus. Amém e amém.